Giovanni Afonso, o Santos que pode ter desfalques amanhã, principalmente no time titular. O Aderlan tá fora, tá confirmado, tá fora. Ele só volta a jogar na temporada 2025. E o Rúlio Furt, hein? Fala um pouquinho desse Santos Futebol Clube que amanhã entra em campo pela 16ª rodada. O Furt pode ser novidade, o Furt tá fora, não viaja. Traga mais detalhes sobre o time do Santos e já aproveite para dar uma provável escalação do Peixe para esta partida. Vamos lá, Marcão. Santos que, como disse anteriormente, se prepara em um curto espaço de tempo, mas apesar disso terá que fazer algumas modificações no seu time titular. Além de Juliano, que segue fora, segue se tratando no departamento médico, o jogador é esperado na próxima segunda-feira contra o Curitiba. O Peixe perdeu o Aderlan por lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador de 33 anos está fora da temporada. Então, Aderlan sai do time titular. A tendência é que JP Sherman entre no seu lugar e na camisa 10, Serginho receba a sua segunda oportunidade como titular. No ataque, o grande mistério, Marcão. Apesar de Rúlio Furt ter sido constatado também uma lesão muscular no seu trapézio, a informação trazida pelo jornalista Wagner Frederico é que mesmo assim ele vai viajar para Goiânia. Claro que o técnico Fábio Carilli fará ainda hoje o seu único trabalho tático, mas a tendência é que Furt viaje, porém comece no banco de reservas por sua lesão e William Bigode comece entre os 11 iniciais. Então, de desfalques, Aderlan e Juliano são desfalques certos e Furt, apesar de machucado, viaja e começa no banco de reservas, Marcão. Uma provável escalação do Peixe contará com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Jair formando a zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. Na frente, Otero pela direita, Guilherme pela esquerda e William Bigode no comando de ataque, Marcão. A entrada do William Bigode no ataque do Santos Futebol Clube, Giovanni, faz com que o Santos mude um pouco as características, né? O Furt é um jogador mais de área, é um jogador que faz mais ali o pivô, né? Faz aquela parede. O Bigode é um jogador um pouco mais de velocidade, por mais que tenha já quase 38 anos de vida. O Guilherme sai muito mais da área do que o Rúlio Furt, então muda um pouco as características. O Guilherme não, o William Bigode, né? O William Bigode vem buscar muito mais o jogo, sai muito mais da área. O Furt não, o Furt é mais paradão lá na frente, prende mais os zagueiros, né? O Furt consegue ali prender um pouco mais os zagueiros, o que ajuda também a vida tanto do Otero como do Guilherme quando ele está em campo, porque ele é uma referência ali dentro. Já o Bigode não, o Bigode sai mais da área, vem buscar o jogo, às vezes até ajuda na construção das jogadas. Então temos ali jogadores de características diferentes. O Serginho vai para sua segunda partida como titular, é um jogador ali, né? Que por mais que não tenha participado ativamente de nenhum gol na última partida, agradou o treinador Fábio Carilli, agradou grande parte da torcida. Vamos ver esta continuidade do jogador Serginho na meia. Me preocupa bastante, né? Eu acho que o Santos precisa ir no mercado sobre isso. Aliás, falando no Serginho, como que está a recuperação do Juliano? O Juliano já está ali próximo de retornar. Ele pode ser novidade contra o Curitiba na próxima segunda-feira, Giovanni? Marcão, a ideia é essa, que o Juliano seja a novidade contra o Curitiba. A gente sabe que o Carilli gosta de adotar uma postura mais conservadora, né, Marcão? Contra o Curitiba, ele deve ser relacionado. Se vai ser titular ou não, vai depender da procedência da semana, Marcão, como ele vai desenrolar ali nos treinamentos. Ele iniciou ontem a transição física no gramado do CT Pelé, então já começou a fazer aquele famoso trotinho, a já dar um passe ou outro com a bola. Então, o dia de hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, ele vai seguir se recuperando e deve ser relacionado. Sobre ser titular, só o Fábio Carilli vai definir na próxima segunda-feira. De certo, o que nós temos é que ele não deve viajar para Goiânia, Marcão. Tá aí, Juliano, que tem feito. Eu vejo muito torcedor reclamando, né, sobre o Juliano, e com razão, porque o Juliano não vem bem. Agora, quando você tem o Serginho como titular, o Juliano é craque, meu amigo. Eu vejo dessa forma. Quando você tem o Serginho como titular e o Miguelito, né, no banco de reservas, que não entrou bem na última partida, cresce a importância desse retorno do Juliano, sim. Não dá nem para colocar na mesma frase Juliano e Serginho, como eu vi muitos torcedores fazendo, né? Acho que não há comparação alguma do Juliano. O Juliano com uma perna só
é melhor. O Juliano com frieira, uma perna só, com cãibra, sem panturrilha, sem unha no pé. O Juliano é mais jogador que o Serginho, mas disparado. Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Então o Juliano tem feito sim, e fez falta no último jogo, por mais que não estivesse jogando bem, é um jogador de um outro nível, de uma outra qualidade comparado ao Serginho. Então precisa voltar rapidamente, porque em algum momento isso pode pesar para o Santos Futebol Clube. Agora, no mais, quando a gente olha a escalação do Santos Futebol Clube, eu acho que é isso mesmo, né? Você tem lá o Gabriel Brazão, 5 jogos sem tomar gols, hein, Giovanni Afonso? Uma estatística muito interessante do Gabriel Brazão, vai ganhando confiança. Se fosse o João Paulo, meu amigo, já tinha busto na Vila Belmiro, já tinha placa ali no Urbano Caldeira, tava no muro, era impressionante, tinha um auê, eu não tô vendo ninguém falar sobre isso, hein? O Brazão está 5 partidas sem tomar um único gol, hein, Giovanni Afonso? Baita número, hein? Baita número, Marcão. E olha que curioso, né? Ontem a gente navega as redes sociais, né? Navega o Instagram, a gente vai passando por alguns sites, alguns ali portais, algumas páginas que cobrem o Santos Futebol Clube e me apareceu o número, Marcão, e eu vou conferir esse número, vou atrás, se não hoje no Santos Total, com certeza ao longo da nossa programação, alô Varandeiros, ou no dia de amanhã, que o Gabriel Brazão já é o 6º goleiro que ficou mais tempo sem tomar gol na história do Peixe. Já são 547 minutos sem ser vazados do Gabriel Brazão. E olha, Marcão, se ele continuar mantendo essa forma por mais 3, 4 jogos, ele pode entrar na história do clube. O goleiro que ficou mais tempo sem ser vazado foi o Vanderlei, cerca de 820 minutos sem ser vazado. Então, quem sabe aí o Gabriel Brazão nessa Série B, com essa boa fase da defesa santista, pode bater recordes, né, Marcão? Mas é um Gabriel Brazão que começa a passar confiança, né? Ele começou naqueles 4 jogos consecutivos com derrota, o torcedor meio ressabiado, né? Apesar de, obviamente, ele não ter sido o principal culpado das derrotas, eu não vi nenhuma falha do Gabriel Brazão naqueles jogos, mas ele tomou gol em todos, né? E sempre que ele esteve na Série B, ele acabou tomando gol. Mas o Santos se ajeitou depois daquela vitória contra o Goiás, começou ali a colocar as coisas nos eixos e o Gabriel Brazão vem fazendo uma Série B muito segura. Alguns jogos ele faz milagres, como contra o Mirassol ou contra o Ceará. Outros ele passa mais desapercebido, atuando mais ali na saída de bola, antecipando as jogadas. Então até aqui é uma Série B bastante segura do nosso Gabriel Brazão, Marcão. Tá bem o nosso Brazão, hein? Tá bem o nosso Brazão. São 5 jogos sem tomar gols, 5 últimos jogos sem tomar gols. O Gabriel Brazão vai ganhando a confiança do Carille e também da torcida santista. E claro, tem mais um teste aí. Eu falei sobre isso no dia de ontem, no programa Alô Varandeiros. Eu acho que agora nós teremos uma sequência que vai dar para testar bem o Brazão. E aí daqui 4 jogos vai dar para a gente ter um parecer se o Brazão tem ou não condições de ser o titular do Santos. Não esse ano ele já é, né? Até pela saída do João Paulo. Mas acho que daqui 4 jogos vai dar para a gente concluir um parecer se ele é goleiro para o Santos em 2025 ou não, né? Porque são 4 jogos de um nível técnico um pouco melhor. O Santos tem o Vila Nova, tem o Curitiba, tem o CRB e também tem o Sport Clube Recife. Portanto, são times aqui, né? O Vila Nova é o vice-líder, o Curitiba está ali na briga pelo G4, o CRB é o vice-campeão da Copa do Nordeste e o Sport ali também está no G4. Então, eu entendo que estes jogos serão testes não só para o Brazão, como para esse time do Fábio Carille. Por isso que eu acho que o Santos preocupou na última partida porque não jogou bem. E para enfrentar esses adversários, vai ter que jogar um pouco melhor. Depois não adianta, quando perder, um monte de torcedor vir aqui reclamar, né? Quando ganha de 0-0 jogando nada, os caras acham que o Santos é o Real Madrid. E não é bem assim, né? O Santos deixou muitas preocupações na última partida contra o Ituano. Daqui a pouquinho vamos falar sobre Billy Arce, o primeiro contratado dessa janela. O jogador equatoriano Billy Arce está pintando no Santos Futebol Clube. Agora, Giovanni, esfriou as negociações em busca de um novo goleiro, Giovanni Afonso? Estamos aí já no 7º dia da janela. É claro que ainda temos mais de 23 dias ali para o encerramento da janela de transferência. Esfriou um pouquinho as negociações com o Renan. O Santos repensou
E cadê a busca por um novo goleiro? Cadê esta contratação? Ontem nós presenciamos a estreia do Hugo Souza no Corinthians. Foi muito elogiado o Hugo Souza. Eu confesso que tenho muitas ressalvas contra o Hugo Souza no Corinthians, né? Aliás, eu acho um goleiro fraco. Mas ontem ele foi bem, defendeu ali, já estreou com a camisa corintiana, vibrou demais, tal. Para mim não passa segurança nenhuma, eu acho um goleiro fraco, mas ontem ele foi bem. E o Ramon Dias, hein? Ramon Dias, belíssimo treinador. Eu acho que o Corinthians se deu bem, hein? Eu acho que o Corinthians se deu bem de não ter levado o Carille e contratado o Ramon Dias, que na minha opinião é mais treinador que o Carille. Como tá a busca pelo treinador no Santos, Giovani? Marcão, o Santos de fato deu uma esfriada na procura por goleiro, Marcão. A diretoria e o departamento de futebol, entendendo que o Gabriel Brazão faz um ótimo trabalho nessa Série B, ainda procuram um goleiro, mas não com aquela urgência, aquela necessidade enorme que existiam algumas semanas atrás, Marcão. O Gabriel Brazão tá tocando o barco bem, ele já era um nome ali que agradava tanto diretoria como também comissão técnica, mas existia ali uma dúvida se ele ia entregar dentro de campo. Como trouxemos, os 4 primeiros jogos geraram uma dúvida, mas desde a vitória contra o Goiás ele vem se firmando, então a diretoria está mais tranquila, inclusive para trazer um goleiro que não é um goleiro tão badalado, um goleiro que chegaria para ser titular, seria mais um goleiro para ser reserva do Gabriel Brazão, já que não existe confiança alguma no Diógenes, né, Marcão? Então as conversas, as negociações esfriaram. Em relação ao goleiro Santos, essa contratação está descartada, Marcão. O Santos não vai trazer o goleiro Renan, reserva do Juventude, jogador de 35 anos, que até negociou, mas ali o presidente Marcelo Teixeira vetou a negociação por não entender o porquê trazer um goleiro desse perfil, mas o Santos continua atrás de um goleiro. O Santos vai mapeando o mercado e talvez trazer uma boa oportunidade. Mas, Marcão, aquela necessidade, aquela urgência não existe mais. Gabriel Brazão deve ser o goleiro do Santos nessa disputa da Série B, Marcão. Portanto, Gabriel Brazão deve ser o goleiro do Santos para a Série B e vamos aguardar se o Santos vai trazer um reserva para o Gabriel Brazão ali para o lugar do Diógenes, né? Que não transmite confiança nem para a comissão técnica, nem para o torcedor e muito menos para a diretoria. Giovani Afonso, vamos às informações do Vila Nova, Giovani Afonso. E o Vila Nova e o Vila. Traga informações do adversário do Santos para a partida de amanhã. Vamos lá, Marcão, vamos falar do Vila Nova, uma equipe que vem crescendo bastante no cenário do futebol brasileiro, uma equipe perigosa que é a atual vice-colocada da Série B. Primeiro, trazendo os números da equipe do Mirassol, Marcão. Em 2024, a equipe do Vila Nova atuou em 39 partidas, com 21 vitórias, 7 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 59,8%. Foram 50 gols marcados, 45 gols sofridos e 15 partidas sem sofrer gols. O Vila Nova, que foi vice-campeão goiano, perdeu a final para o Atlético Goianiense, vice-campeão da Copa Verde para o Paysandu, naquele placar agregado de 10-0. O Paysandu venceu a primeira por 6 e a segunda por 4-0, mas mesmo assim o Vila Nova chegou na final da Copa Verde, porém não disputou a Copa do Brasil este ano. O grande destaque da equipe, o nome talvez mais conhecido, é o do atacante Henrique Almeida, jogador experiente, 33 anos, 1,77 m, que na temporada soma 27 jogos, 8 gols e 3 assistências. Ele que é o artilheiro da Série B, empatado com o Marcão Silva, com 6 gols marcados. Na Série B, o Vila Nova tem 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, a segunda melhor campanha, sendo o quinto melhor ataque com 19 gols marcados e a 12ª melhor defesa com 16 gols sofridos, e nas últimas 3 partidas, um empate e 2 vitórias. São 5 jogos sem perder da equipe de Goiânia, Marcão. Tá aí. Os números do Vila Nova para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. É um adversário de respeito, principalmente olhando o nível da Série B, né? É um adversário de respeito, principalmente olhando o nível da Série B do futebol brasileiro. Agora, Giovani, nós falamos sobre o Furt, né? Que o Furt pode viajar para Goiás para realmente ficar pelo menos no banco de reservas, ele que tem uma lesão no trapézio, mas chama a atenção a quantidade de lesões que o Furt teve desde que chegou ao Santos Futebol Clube.
Vamos mostrar esse levantamento para o torcedor, né? O tempo que o Furt acabou ficando fora do Santos Futebol Clube, o jogador que foi contratado o ano passado, e a expectativa é que esse ano fosse o ano de Julio Furt, né? Todo mundo esperava que o Furt realmente deitasse e rolasse na Série B do futebol brasileiro, pelo que apresentou o ano passado, quando tinha alguns minutos em campo. E o Furt saiu de imperador no México para doutor no futebol brasileiro, porque só vive no departamento médico. Traga pra gente números de Julio Furt, o camisa número 9 do Santos, que tem feito muitos gols, mas só no departamento médico, Giovani. Vamos lá, Marcão. São 4 lesões do Julio Furt em 7 meses. Somente em 2024, Julio Furt ficou de fora por 4 oportunidades por conta de diferentes lesões, o que preocupa bastante o desempenho desse atacante de 34 anos. Está na tela todos os problemas que o Furt teve ao longo da temporada. Em fevereiro deste ano, ele teve dores no adutor, o que o afastou de 10 dias no Campeonato Paulista, entre a quinta e também a 8ª rodada do Paulistão. A sua segunda lesão foi aquela inflamação no tendão e no músculo adutor da coxa esquerda entre as finais do Campeonato Paulista, então ele ficou mais 8 dias de fora, foi para o jogo no Allianz Parque totalmente no sacrifício, sem condição alguma de jogo. Depois a sua terceira lesão foi a famosa pubalgia, Marcão, que o afastou de 49 dias dos gramados, desde a segunda até a 10ª rodada da Série B. E agora a sua 4ª lesão no músculo do trapézio, lesão sofrida em Santos Ituano na última segunda-feira, que o tempo mínimo para ele se recuperar será de 7 dias. Claro que, como trouxemos a informação, ele viaja para Goiânia, porém não estará 100%. Totalizando no final, Marcão, 74 dias estando fora dos gramados e 11 jogos fora ali, desfalcando o Santos Futebol Clube, Marcão. São muitas lesões, né? São muitas lesões para o atacante Julio Furt. Estamos falando ali de 74 dias fora. São quase 2 meses, né? São mais de 2 meses, né? 2 meses e meio. São 2 meses e meio do Julio Furt fora. E se nós olharmos 7 meses, Giovanni Afonso, né? Que é o que temos já passados em 2024, estamos falando ali de quase 30% do tempo do Julio Furt fora do Julio Furt no departamento médico. Então é muita coisa, o custo-benefício do Furt no Santos Futebol Clube não é bom, não é bom. Né? Eu gosto muito do Furt, eu sempre fui aqui um defensor de Julio Furt, ainda continuo acreditando no futebol, na qualidade dele, mas não tem se comprovado em campo, né? Não tem se comprovado em campo. O Furt até agora, o custo-benefício do Furt não é nada bom dentro do Santos Futebol Clube e as lesões acabam comprovando tudo isso.